Eu vou falar sobre a Páscoa. Hum. Alô? Estão me Oi? ouvindo? Eu vou falar Então, sobre a Páscoa. ótimo, que maravilha, que bom. Então Vamos vamos lá. lá. Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre a Páscoa, mas na visão espírita, logicamente. Mas antes de a gente pensar um pouco sobre a Páscoa na visão espírita, vamos pensar junto comigo o que vem a ser a Páscoa, na verdade, né? Se nós pensarmos lá nos Hebreus, na libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito, começa ali, né? Quando o anjo visitava a casa dos hebreus e ali ele marcava com sangue de cordeiro para que o primogênito daquela casa não morresse. Quando o primogênito, né, o filho do faraó, morreria, e a partir dali eles teriam a libertação do povo hebreu lá do Egito, né, e atravessariam lá o Mar Vermelho, tá certo? Então ali começa a origem, vamos dizer assim, da Páscoa para os judeus. E nós temos a Páscoa com a visão cristã, que já é com a presença do Cristo, em que ele tem toda aquela passagem dele até a crucificação e depois a ressurreição. Na verdade, a Páscoa ela tem uma mensagem muito forte que é de renovação, né? Tanto no judaísmo como no cristianismo, o que se tem muito forte nesse momento e a reflexão que nos traz é sobre a renovação. O espírita, ele não se prende a essa data com uma festividade nesse sentido, é, de lembrar esses momentos, mas muito mais como uma data de reflexão justamente sobre essa questão da necessidade que temos de renovação. E renovação de quê? Qual é a renovação que o espírita se propõe nesse momento da Páscoa, né, nas celebrações da Páscoa? É justamente a renovação do seu espírito imortal. É o entendimento da necessidade de buscar transformar aquele ser humano velho, ou o homem velho, no ser humano novo, no homem novo. Aquele que ressurge das cinzas. E que cinzas são essas? As cinzas do pecado, do erro, da ignorância, da animalidade inferior. Ressurgir disso para um homem renovado em fé, em conhecimento, em moral, em ética. É essa a proposta do Espiritismo nesse momento da Páscoa. É que todos nós possamos, cada um, fazer a sua reflexão, porque essa jornada da Páscoa é uma jornada muito pessoal, muito íntima, solitária, sua. Por mais que os outros estejam com você, é você com você, no seu íntimo, buscando se conhecer, se perceber, entender quais esses sentimentos que precisam ser revistos, quais as atitudes, quais os tipos de pensamento, de hábitos que a gente nutriu até então e que precisam de uma renovação, precisam de uma mudança, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar dele, para nós cristãos, do próprio Cristo. O convite da Páscoa para nós espíritas é esse: é a busca no encontro do Cristo. E a gente pode traduzir isso como um encontro com a paz, com a realização íntima, com a serenidade diante dos desafios que a vida nos propõe. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nos tornamos pessoas equilibradas, em harmonia com o universo, com a vida, em harmonia com a relação com o nosso próximo. E é isso que a Páscoa precisa em cada um de nós, reforçar, relembrar a cada ano essa necessidade de renovação, de busca e de transformação. E que nós todos sabemos que não é nada fácil. É muito difícil. Ainda que a gente tenha uma doutrina maravilhosa, que nos dá uma gama de reflexões, de conhecimentos, de entendimento, para que a gente possa enfrentar todos os desafios que a vida nos propõe, mesmo assim, essa renovação íntima é muito difícil. E por que isso acontece? Porque nós somos espíritos imortais, que trazemos das outras encarnações velhos hábitos.
É esses velhos hábitos que a gente ainda carrega e traz para essa encarnação que a gente precisa urgentemente rever no nosso dia a dia. Porque nós estamos repetindo muito do que fazíamos em outras encarnações. Repetimos muito. Nós não damos conta disso porque não lembramos. Mas certamente fazemos muito parecido como fazíamos na última encarnação, pelo menos. Nós trazemos esses hábitos antigos que nos prendem a esse mundo material, nos prendem às sensações materiais e que de alguma forma nos distanciam e dificultam a nossa aproximação desse Cristo, do Mestre, que nos propõe uma nova forma de ver a vida. Jesus ele veio trazendo renovação, que até então a vida tinha muito uma relação com Deus de um Deus punitivo, o olho por olho, o dente por dente. E Jesus, naquela época, pensem há 2000 anos como éramos nós, gente. Éramos ignorantes, éramos endurecidos, éramos violentos, éramos de um entendimento tacanho com relação à relação com o próximo. E Jesus, naquela época, com toda a sua grandeza e coragem, veio trazendo uma proposta de amor. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas imagine trazer essa proposta de candura, de amor, de paz que Jesus trouxe naquela época, naquele contexto, onde era propagada a violência, onde quem mandava era quem tinha força, tinha o poder e a força. Não que hoje a gente também não viva muitas situações assim, né? Mas na época dele não tinham leis como nós temos hoje. Não tem sistemas de governo, democracia, o que seja, que esteja ali mediando as nossas relações. Naquela época era a espada, era a lei do mais forte. E Jesus, tanto que ele foi confundido por Judas como um guerreiro, aquele que viria empunhar a espada para libertar o povo judeu, né, da tirania dos romanos. E, no entanto, Jesus não veio como Judas achou que ele viria, e veio não empunhando uma espada, mas empunhando a sua mão, oferecendo a sua mão, a sua face para o próximo, trazendo uma proposta renovada de relacionamento humano, a proposta do amor. E é tão interessante que passaram 2000 anos e a gente ainda se debate nessa proposta de amor na relação com o próximo e na relação conosco mesmo. Quantas vezes no nosso dia a dia, nós, na relação com o próximo, vivenciamos uma relação muito distante do que é o amor, do que é o amor proposto, vivenciado, exemplificado pelo Cristo. Não precisamos ir longe, não. Talvez só olhar o dia de hoje. A gente vai se perceber distante desse amor do Cristo. É tão interessante quando eu venho falar, sempre acontecem coisas que servem como exemplo aquilo que eu vou falar. Eu vou falar e aparece. Hoje mesmo, quantos pensamentos passaram na minha cabeça, questão de trabalho e outras coisas, que me distanciavam desse amor do Cristo. E eu fiz um exercício. Não foi natural, não. Fiz um exercício para que esses pensamentos voltassem a esse amor, essa conexão amorosa para com os meus semelhantes. É tão interessante aqui eu falando isso para você, está vivo na minha mente. E a gente não se percebe, a gente se distancia de uma forma muito fácil desse amor. E a gente se distancia na forma de falar, no verbo que a gente usa, nas expressões que a gente se coloca diante do outro, até no silêncio que a gente usa, porque o silêncio pode ser uma bênção, concordam? O silêncio pode ser um instrumento de caridade, mas ele também pode ser um instrumento de dor, de separação, de machucar o outro. E quantas vezes nós, em vez de usarmos o silêncio de forma amorosa, como Cristo nos ensinou, nós usamos o silêncio para ferir. E a gente não se dá conta disso. Às vezes isso é muito sutil no nosso dia a dia. A gente passa fazendo atitudes não amorosas e nem se dá conta. Mas a gente bate no peito e diz que é espírita. Afinal, eu vou na Aliança do Divino Pastor toda terça e quarta-feira.
Bato meu ponto, dou meu passe, água magnetizada, ouço palestra e converso com todo mundo de forma fraterna. Tudo bem, é um ótimo começo. Eu também faço isso. Mas e no nosso dia a dia? Como seres humanos, na relação comum, no mundo aqui fora, onde boa parte das pessoas não comungam dos nossos ideais espíritas. Como é que nós nos relacionamos com essas pessoas? Será que nós estamos, de fato, a cada dia vivendo uma Páscoa, renovando em nós os votos de seguirmos o Mestre? Será que a cada dia estamos dando um passo além das nossas limitações, das nossas fraquezas, do nosso pequeno entendimento do que vem a ser as leis divinas? A Páscoa é um momento importante para que a gente reflita, para que a gente pense sobre isso, para que a gente veja quanto anda o nosso desenvolvimento espiritual, o quanto nós estamos nos aproximando dele, que tanto nos exemplificou e vivenciou esse período de Páscoa, vivendo aquele sofrimento, toda a humilhação e sofrimento, de uma forma pacífica, resignada. Quantos de nós vivemos no nosso dia essa resignação? Essa forma pacífica diante das nossas dificuldades. E ao chegar na cruz, no madeiro infame, ali continuou firme na sua proposta de demonstrar e vivenciar o amor. Será que nós, nas nossas cruzes que carregamos, nos dias que muitas vezes somos crucificados, numa experiência difícil, que muitas vezes somos mal compreendidos, caluniados pelo próximo, difamados pelo próximo, será que nós mantemos essa paz interior? E não confunda essa resignação, gente, com omissão, com aceitar tudo calado. Não é a proposta do Cristo em nenhum momento. Confunde-se isso. Que o cristão tem que aceitar tudo calado, como um cordeirinho. Não. A proposta de cordeiro do Cristo é uma proposta de um cordeiro ativo. Então, ser resignado não significa que a gente vivencie isso, mas se coloque, se posicione, diga não, mostre um limite na nossa relação com o outro. A gente pode fazer tudo isso e ser uma pessoa resignada diante desse fato. Termos uma paz interior diante daquilo. Porque nós estamos baseados na nossa fé e no nosso entendimento do que realmente vale a pena na nossa vida. E a importância que tem esse momento na vida material, já que nós entendemos que somos espíritos imortais. E que isso que nós vivemos aqui, qualquer circunstância que seja, é menos que um milésimo de segundo na imortalidade do espírito. E, portanto, talvez nesse entendimento que nós deveríamos saber e ter consciência dele, ao vivenciar determinadas situações, dessemos a importância real para aquilo. E não nos abalássemos tanto diante de situações que nos trouxessem contragostos, que nos contrariassem o que a gente pensa, o que a gente acha sobre determinada coisa ou pessoa. Mas nós nos abalamos. E por que nos abalamos? Essa é uma reflexão importante para a Páscoa. O que falta em nós para nós vivenciarmos toda essa experiência cristã no nosso dia a dia? Toda essa experiência espírita no nosso dia a dia? E não bastasse, a Páscoa não traz só esse momento em que há uma resignação profunda do Cristo, mas extremamente ativa, aonde ele aceita o seu destino, mas também mostra aquela passagem onde ele tem a ressurreição, que na verdade é a presença dele com o corpo espiritual, que em alguns momentos, através da manipulação dos fluidos e do ectoplasma, ele materializa tanto que Tomé toca na sua ferida, porque não acredita naquilo que ele está vendo. E o Cristo diz, toca-me. E ele toca na ferida do Cristo. E ali ele fica prostrado e ajoelha-se.
é o mestre que está diante de mim. E ali tinha um fenômeno fluídico acontecendo e uma materialização de fato. Mas ali mostra que nós não acabamos simplesmente com a morte do corpo físico. Ali, naquele momento, é um chamado à esperança da vida, da continuidade da vida, ainda que a materialidade pudesse encerrar em determinado momento e passar por todas as transformações que a matéria necessita. Ali o Cristo estava dando uma prova a todos os apóstolos de que a vida continuava, de que existia a imortalidade e que ele, o Cristo, aparentemente vencido pelos seus algozes, permanecia vivo diante de todos eles, trazendo uma mensagem profunda de esperança. E ali a gente esquece às vezes que naquele momento do Cristo, ele fortaleceu sobremaneira a coragem e a determinação dos seus apóstolos para prosseguirem com o messianato que cabia a cada um deles, na propagação dos ensinamentos e dos exemplos do Cristo. E a Páscoa vem trazendo isso para a gente. E nós espíritas, nesse momento, o que vamos fazer com mais esse ano que está batendo a porta? Quer dizer, na verdade já bateu, né? Já abriu, já escancarou a porta. O que vamos fazer esse ano? Com tudo aquilo que já aprendemos, vivenciamos e tivemos exemplos inúmeros dentro da doutrina espírita, o que vamos fazer com isso no nosso dia a dia, na nossa vivência pessoal, junto à nossa família, no trabalho, na vizinhança, junto aos amigos, inclusive dos desconhecidos. É preciso a gente, nesse momento da Páscoa, trazer o fortalecimento da nossa fé em tudo aquilo que a gente acredita. Ou a gente não acredita? Ou será que nós estamos ainda incrédulos como Tomé? Será que precisamos que o Cristo se materialize na nossa frente? Mas o Cristo, ele está presente na nossa vida todos os instantes. Quiçá ele esteve inúmeras vezes na vida de cada um aqui presente nessa reunião, nos pediu ajuda e muitas vezes negamos, porque ele não vinha na figura do Cristo que conhecemos historicamente, mas estava transfigurado na figura de um irmão e uma irmã desconhecido que cruzavam o nosso caminho e que, por vezes, negamos a ajuda e o auxílio que necessitavam. Muitas vezes, temos dificuldade de reconhecer esse Cristo na figura do próximo. Muitas vezes, tão próximo que convive conosco 24 horas. Não conseguimos enxergar esse Cristo nas pessoas, mas ele está lá. É preciso que na Páscoa haja essa renovação de fé em tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente vivenciou no cristianismo e na doutrina espírita. É preciso que a gente arregace as mangas e perceba em todos os desafios que a vida nos apresenta como uma grande oportunidade e convite do Cristo para que possamos dar um passo além na nossa própria inferioridade espiritual e possamos vislumbrar um futuro melhor para nós e, consequentemente, para o mundo que a gente vive. A Páscoa é um convite para que nós sejamos mais autênticos, verdadeiros, em primeiro lugar conosco, de tudo aquilo que a gente acredita, para que a gente possa, na nossa vida de relação, sermos mais verdadeiros com os nossos princípios, com aquilo que a gente acredita que seja o melhor para nós e para o mundo e para o nosso semelhante. A Páscoa é isso. É o convite para a mudança. Difícil, eu sei, mas necessária. Eu tenho certeza absoluta. Não conheço todo mundo que está aqui na reunião, e os que eu conheço eu também não conheço com tanta profundidade assim. Mas eu tenho a certeza absoluta que todos aqui já deram
bons passos à frente na sua evolução. Que se desapegaram do mundo material ou alguma coisa. Que já se desnudaram para si próprios, não para o outro, para si próprios, um pouco. E já se perceberam um pouco mais das suas capacidades e das suas dificuldades íntimas. Eu tenho certeza disso. Agora, o que nós estamos fazendo com isso, com esse contato íntimo conosco mesmo, o que a gente está fazendo com isso que a gente está vendo, é que é o grande desafio. Não adianta apenas a gente observar isso, perceber que tem isso ou aquilo de bom ou de ruim dentro de nós, se nós não fazemos nada com isso. Se isso não serve para a transformação da nossa vida. Olhar essas questões e simplesmente observar e ok, é isso e pronto, é continuar na mesma. É continuar num ciclo vicioso sem dar um passo além. E é preciso que nós nos reconheçamos, tanto no positivo como no negativo, e a partir daí a gente possa fazer algo diferente. Mudar as situações que nos incomodam. Transformar as nossas relações com todos aqueles que sejam afetos ou desafetos. E é lógico que quando eu falo desafetos, não estou convidando ninguém agora da Páscoa a sair beijando e abraçando os desafetos, né, gente? É pedir demais, né? Aí é viver fora da realidade. A Páscoa não é viver fora da realidade. A Páscoa é um convite para viver a realidade. E quando eu falo estar junto ao seu desafeto, é estar em pensamento, que se fisicamente não pode. É não desejar que aquele desafeto se dê mal. Isso é um enorme passo na evolução. É não ficar cultivando pensamentos ocultos, querendo que aquele desafeto não consiga êxito nas suas, enfim, nos seus objetivos. Que possamos, nessa Páscoa, ter as condições íntimas, junto com a nossa família, quem sabe, com os nossos amigos, temos a condição íntima de nos olharmos um pouco mais profundamente e conseguirmos, de alguma forma, nos transformar. Eu acredito muito nos pequenos passos e não em passos grandiosos, apoteóticos, que chamem a atenção de todo mundo e de nós mesmos. Eu acredito naquela construção diária, na mudança pequena de hábitos, consistentes, mas constantes. Acho que é possível. É difícil, é demorado, é cansativo, mas é possível. Quem sabe aproveitemos esse momento de Páscoa que nos convida a essa congregação, dessa renovação, desse espírito de renovação, de a gente se olhar e dar um pequeno passo, um pequeno gesto, uma pequena palavra, um pequeno olhar, um pequeno silêncio, junto àqueles que muitas vezes são desafios na nossa convivência. Desta forma, eu tenho a certeza que não nos transformaremos em espíritos puros no próximo ano, é verdade. Mas daremos passos importantes na nossa renovação íntima. Eu espero sinceramente que a Páscoa traga no lar de cada um de vocês um clima de compreensão, de tolerância, de respeito, porque a prática pressupõe tudo isso. De compreensão às dificuldades e limitações que o teu próximo, muitas vezes muito próximo, trazem no convívio de vocês. Eu peço à espiritualidade amiga do Aliança do Divino Pastor, aos nossos mentores espirituais, que nessa Páscoa estejam conosco, fortalecendo em cada um de nós aqui presentes, e os ausentes, mas que estão em pensamento conosco, que consigamos, de alguma forma, superarmos a nós mesmos, nem que em pequenas doses,
mas que tenhamos olhos de ver a nossa realidade e possamos mudar a realidade à nossa volta. Eu convido a todos, nesse momento, a fecharem os olhos e se entregarem confiantes aos mentores espirituais que estão junto a cada um de vocês. Não tenham dúvidas disso. Que esses mentores, esses amigos espirituais do Aliança e da nossa própria vida, possam, nesse momento, com a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, querido amigo, iniciar o passe virtual. E nesse momento, as energias amorosas do Cristo